Olá, nessa aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos aprendidos na matéria e sua aplicação à agronomia. Então, o que a gente viu ao longo da disciplina é como tratar de forma estatística com várias variáveis, né? Tanto as variáveis de forma isolada, que a gente aprendeu a mediana, a moda, desvio padrão, e também como correlacionar relacionar duas variáveis, né? Então, você pode estudar através da correlação, covariância. Você estuda regressão linear, tá? E a partir disso você pode fazer estudo com probabilidade, inferência estatística. E qual a importância disso para a estatística, né? Seria você tem que ter uma certa certeza sobre o que você está estudando. Então, se você, por exemplo, colher dados a respeito de poucos valores, digamos assim, você não vai ter um resultado muito bom, né? Então, para você fazer previsões, você precisa ter uma certa quantidade de dados, onde você precisa fazer uma certa estatística, uma análise estatística em cima daquilo, para você conseguir fazer previsão. E com isso você vai conseguir validar os experimentos, saber se um dado adubo funciona ou não funciona, prever as safras, fazer o controle de qualidade. Então, esse estudo, todo ele vai estar repleto de cálculos envolvendo estatística, tá? Então, um problema bem central aí é que na natureza existe muita variabilidade em geral, né? Então, você não consegue fazer um estudo somente com poucas quantidades de tal, por exemplo, de fruto, de planta. Então, por isso você precisa de mais, de uma quantidade maior de elementos na sua amostra, digamos assim, tá? Então, por exemplo, duas plantas da mesma variedade, no mesmo solo, não vão produzir exatamente a mesma quantidade, da mesma qualidade, tá? Não, a gente sabe muito bem que dois gêmeos, né, de qualquer espécie que seja, eles nunca vão ser iguais. Por quê? Porque tem fatores externos que eles vão sofrer interferência diferente por estar em posições diferentes na, naquele ambiente, né? Então, qualquer que seja essas entidades vivas aí, sempre vai ter variação, tanto de C para C, quanto com o tempo, com a posição, então, enfim, a variabilidade é enorme, principalmente em questão de seres vivos, né? Então, essas variáveis elas podem ser de dois tipos, qualitativa ou variável quantitativa, né? Qualitativa quando refere-se a coisas que eu não preciso quantificar, né? Refere-se à qualidade. Por exemplo, uma dada variedade de soja está RR ou intacta, né? A o nível de severidade da doença, ou a qualidade de qualquer outro ser vivo, né, digamos assim. Então, está nesse contexto de variável qualitativa. E variável quantitativa é tudo que você consegue fazer uma análise estatística em cima, né? Quando você vai ser o número de tal coisa, de lagarta por folha, número de frutos em um andar da árvore, ou média de frutos por árvore, a altura da planta. Então, ela pode ser discreta, né, quando é quantidades que você conta, né, quantidades inteiras, ou contínua, quando pode ser valores quebrados, digamos assim, entre aspas, né? O contínuo pode ser litros de água por metro quadrado na irrigação, a altura da planta, a produtividade, o pH do solo, esse tipo de coisa. Então, os tipos de variáveis são essas, né? E aí, quando você faz o cálculo da média, desvio padrão, existe um valor que é bem interessante, que é a questão do coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Na verdade, esse coeficiente de variação está medindo quão estreita ou quão larga é a curva normal desses valores, tá? Então, se a curva for estreita, quer dizer, o desvio padrão, que é a largura, pela média,
for, for baixa, quer dizer que tem uma alta precisão aí. A precisão experimental é alta. E se ela for mais larga, né, quer dizer que eu tenho um erro no experimento, se for muito larga, né? Então tem uma baixa precisão. Então, o ideal é estar entre 10 e 20 ali para você ter uma variabilidade maior e você ter experimentos precisos. O ideal seria isso, para você ter uma dada previsão, né? Porque se você tem valores muito precisos, você vai estar com um modelo muito preso, né? Digamos assim. As distribuições discretas, elas podem ser, eu posso classificar elas como binomial de Poisson, né? Poisson ela faz previsões com respeito ao tempo, né? Então, à medida que você eventos raros, você vai prever a contagem de insetos, né, por planta, enfim, são esse tipo de coisa. E distribuição binomial é quando você tem duas opções a se escolherem, né? E aí você vai ter, por exemplo, sementes que germinou e sementes que não germinou, e você vai fazer essa distribuição dentre várias sementes, e ela se comporta como uma distribuição binomial. Quando você coloca muitas sementes, nesse caso, ela vai se comportar como uma distribuição normal, né, no limite quando você tem a quantidade muito grande, tá? Então, por exemplo, quando a mesma probabilidade de germinar, por exemplo, é, 3 sementes, nesse caso aí, é a mesma probabilidade de germinar 97 sementes. Tá? Então, vai ser a mesma, vai constituir a distribuição normal. A probabilidade de germinar entre, por exemplo, entre 30 e 60 sementes vai ser muito maior. Tá? Ficar no meio ali, vai ser bem maior. E aí a curva normal, ela acontece na maioria desses fenômenos da natureza, né? Então, os eventos que são mais próximos da média são a maioria, né? Então, a distância de um desvio padrão, tanto para menos quanto para mais, forma quase 70% dos dados. Quase 70%. Forma que a 3 de desvio padrão são mais de 99%, né, dos dados. Quase 99% dos dados são a 3 desvio padrão. Tá? Então, isso forma a maior parte dos fenômenos da natureza, tipo, distribui-se com uma curva normal. As notas de uma sala, por exemplo, sala de aula, a, a quantidade, os valores de uma média de altura, por exemplo, distribuição de altura da dada população, esses valores numéricos em geral. Quando são distribuição estatística, a gente viu, né, que acima de 30 elementos são bem próximos da distribuição normal. E aí, para você fazer essa estatística, você não pode coletar, a gente sabe muito bem que não pode coletar os valores de todo mundo. Então, você precisa fazer a amostragem. Você precisa saber como coletar esses dados, né? Então, a gente viu que essas amostragens podem ser aleatórias simples, você simplesmente faz um sorteio, estratificada, você vai separar em grupos e coletar elementos de cada extrato, né, dessa divisão que você fez. Então, por exemplo, aí, o exemplo dado no slide é se o terreno tem uma parte alta e uma parte baixa, a gente divide em estratos e coleta a amostra em ambos proporcionalmente, né? Então, se tem níveis de camadas esse solo, então você vai coletar amostras, a mesma quantidade de amostras, por exemplo, em todos essas partes desse solo. É uma amostragem sistemática, né? Você coleta a cada 10 linhas de plantio, por exemplo. Então, algo que você não está fazendo um sorteio, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Para uma amostragem mal feita, ele invalida qualquer cálculo estatístico posterior. Então, se você fizer uma amostragem, mas não tem uma relevância estatística, então, não de certa forma, vai ser inútil, né? Então, você tem que saber fazer essa amostragem. Saber como fazer essa amostragem. E aí, essa distribuição amostral, se você faz
essa amostra de forma adequada, você vai ter os intervalos de confiança, né, em que esses valores eles vão variar em torno da média, né, vai ser em torno da média, e com essa distância, uma dada distância do desvio padrão. Tá? Então, esse Z aí vai determinar exatamente qual a largura desse intervalo de confiança, certo? O intervalo de confiança é medido dessa forma, a partir centrado no valor médio, e aí é Z vezes esse desvio padrão amostral. Né? O desvio padrão amostral vai ser Z, o sigma sobre raiz de N. Tá? Então, dessa forma você mede o intervalo de confiança. E aí você costuma adotar como sendo 95% de intervalo de confiança para você ter dessa amostra. Né? Então, nesse exemplo, a produtividade média desse híbrido de milho está entre 150 e 160 sacas. Então, você vai calcula o desvio padrão e a média, e você descobre esse intervalo de confiança. Já viu isso, né? E aí você vai supor uma dada, uma dada proposição que vai ser estabelecida desde o início, né? Que é a hipótese nula. Então, nesse caso, por exemplo, aí, os fungicidas são iguais. Eu escolho dois fungicidas. Eu estabeleço que a hipótese nula é que eles são iguais. A alternativa é que ele vai ter diferença entre os dois. E aí você vê qual a diferença, o quanto ele matou o quanto ele foi funcional, né? O quanto ele exterminou os fungos lá. E aí você consegue, a partir disso, da eficiência dos dois, é, você compara os dois, né? E aí, por essa comparação, usando aquela regrinha, aquele cálculo lá, né? A diferença das médias, dividido pelo desvio padrão, e aí você encontra o valor p-valor, né? Se ele for menor do que 0,05, então a gente rejeita a hipótese nula. Se for maior, então tem evidência de que eles são diferentes. Né? Então, fazendo essa análise pela hipótese nula, hipótese é, alternativa, nós dividimos em quatro essas opções aí, né? Esses resultados. A gente pode rejeitar ou não rejeitar H0, e dentre esses dois, esse H0 pode ser verdadeiro ou falso. Então, pode acontecer de você rejeitar o H0, mas o H0 ser verdadeiro. Tá? Então, nesse caso, é um falso positivo. No caso, você rejeita e H0 é de fato falso, então é a decisão correta. Você tem um teste bom. Se você aceita o H0 e o H0 é verdadeiro, então tudo bem, parabéns para o modelo. Agora, se você aceita o H0 e H0 é falso, a hipótese nula é falsa, então você tem um erro do tipo 2, você tem um falso negativo. Sempre vai acontecer esse tipo de coisa. Essa distribuição é a distribuição probabilística. Aí. Então sempre vai acontecer esse tipo de erro, só que você pode minimizar esse erro dependendo do modelo. Você pode minimizar. Então é assim que você caracteriza, né, se você está usando um modelo adequado ou não. Então dizer que um adubo, erro tipo 1, dizer que o adubo novo é melhor quando não é, você gera o quê? Um prejuízo financeiro direto. E o tipo 2, quando o adubo novo não funciona, quando ele, na verdade, aumenta a produção, é uma perda de oportunidade. Né? Então, tem prejuízo nos dois casos. E aí, quando você tem duas variáveis, você vai correlacionar as duas, relacionar de alguma forma, você pode fazer isso tanto pela regressão quanto pela correlação de Pearson. Né? A correlação, ela mede a força de associar. Você vai ver o quanto eles estão associados linearmente. Né? Então, nesse caso, se o R for 0,9 muito próximo de 1, quer dizer que a adubação nitrogenada está muito relacionado à cor da folha. Tá? Tá tem tudo a ver uma coisa com a outra. Né? E se o R for negativo e muito próximo de 1, por exemplo, menos 0,8, quer dizer que
Por exemplo, a infestação de pragas é versus a produtividade. Quanto mais pragas, menor é a produtividade. Quanto maior, quanto menos pragas tiver, né, quanto mais sadias forem as plantas, maior a produção. Certo? Então é bem direto mesmo. É correlação negativa, né? E você faz estuda essa correlação de forma mais direta fazendo a regressão linear, né? Então você vê a regressão linear, se o beta 1, por exemplo, for positivo, você vê que quando o x cresce, o y vai crescer também. Se o beta 1 for negativo, se o x cresce, o y vai diminuir, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a produtividade em função da lâmina de água, que nesse caso mede em milímetro, né? Em milímetro, ou seja, litro por metro quadrado, dá na mesma, né? E se você dividir um litro, um decímetro cúbico, você divide um decímetro que é 10 centímetros por 100, que é a área de um metro quadrado, você obtém exatamente um milímetro, né? Então, você vai ter essa produtividade maior quando você tem um terreno mais úmido, né? Nesse caso. E daí você mede também outro caso, que é o quê? Você vai adubar com nitrogênio, né? Usando nitrogênio, e essa quantidade, a quantidade de adubo, ela vai aumentar a produtividade. Claro, tem a regressão na quantidade, no limite correto aí, né? Você colocar adubo demais, né? Eu fiz esse exemplo em sala, né? Colocar só por adubo, vocês mesmos confirmaram que não faz nem sentido, né? A produção vai decair. Então, tem o limite intervalo onde isso funciona, né? Sempre tem isso. E aí, para fazer todos esses cálculos, você usa as ferramentas que a gente aprendeu, né? Computacional, principalmente o Excel para um cálculo mais simples, né? Um gráfico, estatística mais básica, e mais para cálculo de estatística mais avançado, o mais apropriado é usar o RStudio, né? Ele é mais apropriado para análise de dados complexos, em pacote chamado Agriculai, ele é a ferramenta gratuita, né? E ele é usado bastante em pesquisa acadêmica, o pessoal da estatística, o pessoal da agronomia faz pesquisa, então é muito usado nesse ramo. E o Python também, que é uma ferramenta computacional extremamente poderosa, ela vem crescendo muito na agricultura de precisão, né? Para fazer precisões de machine learning, ainda mais com a questão de inteligência artificial, está crescendo muito, então é usado bastante o Python. E outra que também é usado é o SAS e o SysVar, né? Esse eu conheço menos, conheço pouco. Mas também é usado em universidades para pesquisa, fazer análise de variância. Então é isso. Minha conclusão é que sem dados, né, a frase do Edward Deming, sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. Então, se você não tem dados, é só mais uma opinião. Então, precisa de dados para você corroborar o que você está falando. E é isso. Mais adiante, eu vou lançar a atividade EAD e vai ser a última atividade avaliativa.